Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Agora nós vamos falar sobre a inversão envolvendo polos complexos. Nós vamos ver que o procedimento é essencialmente igual ao realizado com polos reais. A principal diferença é que eu vou ter que usar a álgebra de números complexos. Então, antes de mais nada, é interessante nós fazermos uma pequena revisão de números complexos. Um número complexo é um par formado por uma parte real e uma parte imaginária, ou seja, é um número no plano. Nós precisamos usar dois eixos e a representação dele é num plano. Então, o número complexo Z tem a componente real e a componente imaginária. Nós podemos representar esse número complexo em coordenadas cartesianas, pela sua parte real e pela sua parte imaginária, e também podemos representá-lo por um raio e por um ângulo, que seriam coordenadas polares. O raio ele é obtido facilmente aplicando triângulos retângulos. Então, nós temos aqui, pegando esse termo aqui e representando como um triângulo, cateto oposto é a parte imaginária, cateto adjacente é a parte real, a hipotenusa é justamente o raio. Então, o somatório, a raiz quadrada do somatório de r ao quadrado e a parte imaginária ao quadrado, isso aqui é Pitágoras, isso aqui vai nos dar a hipotenusa, certo? E o φ é o ângulo é formado, tangente desse ângulo é a cateto oposto, que é a parte imaginária, sobre a parte real. Então, tangente de φ é I sobre R. Logo, φ é o arco tangente que relaciona a parte imaginária com a parte real. Então, nós podemos representar esse número complexo em coordenadas cartesianas, então a gente vai usar R mais JI, então o JI ou II é o que dá a dimensão imaginária, e é uma representação, então, em coordenadas cartesianas, em coordenadas em um plano, certo? Um ponto importante é que nós nessa disciplina vamos usar muito o J, é a notação normalmente que o pessoal da elétrica também usa, porque o pessoal da elétrica usa I para corrente e aí acaba usando o J para representar a raiz quadrada de menos 1. No segundo grau, no ensino médio, normalmente se aprende como I, né? A raiz quadrada de menos 1. Um ponto importante é que I ao quadrado, ou J ao quadrado, é igual a menos 1. Cuidado, isso aqui faz uma baita diferença. Como nós dissemos, nós podemos representar o número em coordenadas cartesianas ou em coordenadas polares. Em coordenadas polares, normalmente esse número complexo Z aqui, ele é representado pelo módulo de Z e exponencial de Jφ, que é esse ângulo aqui. As duas formas são equivalentes, polares ou cartesianas. E para vincular esses dois mundos, nós podemos converter uma forma na outra através da identidade de Euler. Euler era um matemático suíço e que fez a identidade, essa identidade aqui é chamada de identidade de Euler. Ou seja, exponencial de Jφ é igual a cosseno de φ mais J seno de φ. Essa é a identidade de Euler. Para provar isso aqui é muito simples. Basta que você faça a expansão em série de Taylor em ambos os lados da equação e coleta os termos, você vai chegar justamente a essa expressão. Então, se eu aplicar a identidade de Euler nessa expressão aqui, ó, eu vou ter Z, que é o módulo do número complexo, cosseno de φ mais J seno de φ. E aí agora é simplesmente relações trigonométricas. Seno de φ é parte imaginária sobre a hipotenusa. Logo, a parte imaginária é igual a Z vezes seno de φ. Então, isso aqui é justamente a parte imaginária. Cosseno está relacionado à parte real. Então, de forma análoga, nós vamos ter a parte real. Então, as duas formas se interligam.
São facilmente intercambiáveis, certo? Bom, os números complexos têm propriedades de soma, subtração, multiplicação. Vamos então rever essas propriedades. Ou seja, a gente soma as partes reais e as partes imaginárias. Então, vamos supor que eu queira somar Z1 e Z2, definidos dessa forma. Z é a soma de Z1 e Z2. Então, vamos ter que a soma vai ser a soma das partes reais e a soma das partes imaginárias. Pura e simplesmente. A multiplicação é um pouquinho mais chato, porque a multiplicação nós temos que ter esse cuidado aqui, ó. Quando for j ao quadrado ou i ao quadrado, vai ser menos 1. Então vamos fazer aqui, ó, multiplicação de Z1 e Z2, os mesmos Z1 e Z2 que estão ilustrados aqui. Parte real vezes R2, R1 vezes R2, imaginária vezes R2, imaginária vezes I2, que vai gerar esse termo aqui, esse aqui que vai ser igual a menos 1. E aí a multiplicação R2 vezes I1 é esse termo aqui. Então, agora é só coletar as partes reais e as partes imaginárias. Então, isso aqui vai virar real, mas com troca de sinal. Então, a parte real vai ser R1 vezes R2 menos I1 vezes I2. E a parte imaginária vai ser a multiplicação de R1 vezes I2 mais R2 vezes I1. Essa é a multiplicação. A divisão é um pouquinho mais chata, mas é bem fácil de entender. Eu quero a divisão de dois números complexos, então eu vou ter que tê-lo representado dessa forma, vou ter uma parte real e uma parte imaginária. Fiz a divisão, eu tenho um denominador, um número complexo. Eu quero acabar com esse denominador com número complexo, eu quero ter só um número complexo em cima. Para acabar com isso, eu sou obrigado ao quê? Multiplicar pelo complexo conjugado. Ou seja, complexo conjugado do denominador. Eu multiplico e divido pelo mesmo número. Isso aqui é igual a 1. Então, eu vou pegar esse termo aqui, complexo conjugado dele é trocar o sinal da parte imaginária. Isso vai acabar com a parte imaginária. Para você acabar com a parte imaginária, você tem que multiplicar pelo complexo conjugado do número. E aí fica simplesmente a multiplicação, que nem antes. E aí nós temos, então, a divisão de dois números complexos. Certo? A parte chata, quando a gente trabalha com inversão da transformada de Laplace, envolvendo polos complexos, é que nós teremos que usar álgebra de números complexos. Fora isso, é a mesma coisa. Uma coisa que facilita a nossa vida, os nossos problemas são reais, ou seja, os problemas físicos são reais. Ou seja, os coeficientes, isso aqui é equivalente aos coeficientes das equações diferenciais serem números reais. E a única forma de, a partir de polos e termos complexos, obter coeficientes reais é que eu vou ter sempre polos complexos, quando eles surgirem, vão surgir sempre conjugados. Sempre conjugados, porque essa é a única forma. Eles vão surgir aos pares. Porque essa é a única forma de você acabar. Então, o polo, digamos, vai ter uma parte real, mais ou menos a parte imaginária. Ele vai sempre vir aos pares, certo? Sempre aos pares. Ele vai ter uma parte imaginária positiva e uma negativa.
porque essa é a única forma de gerar coeficientes reais. E os coeficientes dos nossos modelos, dos nossos sistemas reais, vão ser sempre coeficientes reais. Logo, quando surgirem polos complexos, eles vão surgir na forma de polos complexos conjugados. Isso facilita a nossa vida, porque os termos vão ser dois polos. Só que esses termos vão aparecer na forma conjugada. Então, nós vamos ter aqui os dois termos, e na hora de fatorar esses termos, eles vão aparecer conjugados. Então, o que a gente tem? Digamos, esse polo, ele vai ter dois termos. Vai ser o termo S mais sigma mais J ômega, com coeficiente alfa mais J beta. E o outro polo vai ser com coeficientes também conjugados, porque essa é a única forma de acabar com a parte imaginária. Para acabar com a parte imaginária é necessário que tenha o termo complexo conjugado. Então, esses dois polos aqui vão gerar esses dois termos, cuja a constante aqui em cima vai também ser conjugada. É o que está ilustrado aqui. Certo? Bom, a determinação desse alfa e beta é obtido pela expansão de Heaviside, que nem a gente já fez. Então não tem nenhum mistério. A parte chata é que você vai ter que fazer álgebra de números complexos. Agora vamos converter e inverter esses termos. Esses termos, se nós invertermos, esse termo aqui vai gerar esse termo aqui, ó, que nem a gente fez antes. Exponencial do polo vezes o tempo, vezes a constante na frente. Esse termo é a mesma coisa. Então, a inversão desse termo aqui é essa aqui, a inversão desse termo é essa aqui. Agora, essa exponencial aqui, eu vou rearranjá-la, substituindo, simplificando. Então, eu vou fazer a simplificação dessa expressão aqui. E se eu fizer a simplificação dessa expressão, pelo fato de ter polos complexos conjugados e pelo fato de ter coeficientes conjugados, a inversão desse termo aqui, esse termo aqui invertido, vai gerar esse termo aqui, ó, onde o alfa e o beta são os do coeficientes a serem determinados. O ponto-chave, a parte real do polo, vai aparecer na parte exponencial, e a parte imaginária vai aparecer dentro do cosseno e do seno. Então, a inversão desse termo gerou esse termo aqui. Eu posso rearranjá-lo e fazer, em lugar da soma de cosseno e seno, fazer um seno defasado. Então, eu posso reescrever esse termo através de um seno defasado. Aplicando a identidade trigonométrica, nós chegamos a essa expressão aqui, ó, que é a questão do seno defasado. Então, nós temos aqui a relação alfa sobre beta, arco tangente disso é o φ é a defasagem. O ômega é a parte imaginária do polo. Então, só para recordar o que nós temos aqui, nós temos que os polos que foram gerados, sigma, j, ômega. A parte imaginária a gente já escreveu na forma de ômega, porque isso tem a ver com a parte oscilatória senoidal. A parte real tem a ver com essa banda de convergência e divergência.
Isso, quando a gente obteve o alfa e o beta, o alfa, o φ vai ser arco tangente da relação entre alfa e beta. Isso é a defasagem. E a amplitude aqui aparece aqui e vai ser dada por essa expressão aqui. Certo? Eu vou tirar aqui esses rabiscos todos, só para evitar que atrapalhe a visualização. Certo? Uma outra forma de fazer a inversão é através da complementação, que é uma outra alternativa. Então você escolhe, alguns aprenderam desse jeito aqui. Eu uso normalmente desse jeito. Vamos fazer um exemplo e com isso vamos terminar a transformada de Laplace para números complexos em termos de inversão. Digamos que eu quero a inversão dessa função. Então nós temos essa função aqui. Primeira coisa é polos repetidos vão gerar esses dois termos. Aqui nós temos polos complexos vão gerar esses dois termos. Determinação dos polos repetidos nós já vimos anteriormente. Está aqui o passo a passo. E os termos com polos complexos é que eu tenho que determinar só uma vez, usando o Heaviside. E aí, simplesmente, é a álgebra de números complexos. Pura e simplesmente a álgebra de números complexos. E aí nós temos aqui, então, cada uma das parcelas, avaliando nas expressões anteriores, e nós chegamos facilmente ao resultado. Resumindo, agora isso tem que estar no código genético de vocês. Polos no semiplano esquerdo, polos do lado de cá, vão gerar a convergência. Então, convergência ou divergência tem apenas a ver com a parte real do polo. Se o polo for com a parte real negativa, ele converge. Converge tem a ver com estabilidade, estabilidade e convergência. Se o polo estiver em cima do eixo imaginário, que é a fronteira de estabilidade, nós temos a transição entre a estabilidade e a instabilidade. E basta ter um polo no semiplano direito para ter divergência. Então, estabilidade, convergência e divergência tem a ver com a parte real do polo. Se todos os polos forem no semiplano esquerdo, haverá convergência. Se um polo, basta ter um polo no semiplano direito, que haverá divergência ou instabilidade. Já se o polo estiver em cima do sistema, do eixo imaginário, que é a fronteira de estabilidade, nós vamos ter a transição, e aí vai depender, poderá convergir ou divergir, dependendo de se eu tiver apenas um polo aqui. Ó. Se eu tiver apenas um polo aqui, há convergência. Se eu tiver dois polos, ele não vai convergir nem divergir. Então, é o caso senoidal aqui. Eu tenho dois polos, ele não converge nem diverge, ele fica oscilatório puro. Quando eu tenho oscilação, tem a ver com a questão de suavidade e oscilação, tem a ver com a parte imaginária. Então, convergência tem a ver com a parte real e suavidade ou oscilação tem a ver com a parte imaginária. Então, se eu não tiver a parte imaginária, vai ser suave, sem oscilação. E se eu tiver a parte imaginária, vai ter oscilação. Então, esquematicamente está ilustrado aqui o comportamento. Ó. Os polos, quando forem complexos, vão ser complexos conjugados. E o comportamento deles vai ser esse comportamento oscilatório aqui. Ó. Se for polo real, vai ser suave. Em cima do eixo vai ter o comportamento especial. Se eu tiver dois polos oscilatórios aqui, eu vou ter então a oscilação sendo puro. Um polo aqui vai ser assim, não converge nem diverge.
E se eu tiver no semiplano direito, vai ter divergência. Se eu tiver polos complexos, a divergência é oscilatória. E se for real, vai ser divergência suave. Então, isso tem que estar no código genético de vocês. Isso é importante ter em mente. E com isso, então, nós terminamos a inversão da transformada de Laplace para números complexos. No nosso próximo vídeo, vamos falar sobre derivada fracionária. Até mais.